Boa noite, senhores. Terceira tentativa aí para a gente iniciar a nossa live. Vamos aguardar aí a entrada do Rômulo para a gente iniciar. Estamos aqui um pouquinho atrasados hoje, fora do nosso costume, mas deu problema aí no meu áudio. Vamos ver se a gente consegue. Só aguardando a entrada do nosso camarada Rômulo para nós iniciarmos. Só mais uma tentativa aí, aguardando a entrada do Rômulo. Nosso debate hoje é sobre, conversa, é sobre o movimento do tecnólogo. MNT, Movimento Nacional do Tecnólogo. Aguardando só a entrada do Rômulo para nós iniciarmos. Vamos ver aqui. Viviane entrou. Aguardando aí a conexão do Rômulo. Só um momentinho. Alô, alô. Alô, alô. Agora eu tô te ouvindo. Opa, pronto. Opa. Foi um problema de os problemas técnicos que o Instagram nos impõe, vamos dar início. É só aguardar um pouquinho aí, ver se as outras pessoas que estavam, entrar um pouquinho mais gente. Oi, Carmen Dantas, tudo bem? Vamos dar um alô, aguardar aí para as pessoas entrarem. Temos 4 pessoas ao vivo aí para nós. Oi, Orsati, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Só aguardando um pouco mais. Opa, o nosso nobre Anderson, camarada da Ursal, acabou de entrar. Salve, Anderson. É o motoqueiro fantasma da Ursal, hein? Ele vai me matar. Ele tá sem som ainda? Não tá me ouvindo? Agora a gente, acho que agora a gente estabeleceu o áudio aí. Tá todo mundo ouvindo? Alguém não tá devendo o som? Sim. Me escutam? Eu tô te ouvindo muito bem. Só aguardando entrar mais pessoas, a gente já vai começar a fazer as apresentações do que é o canal da Ursal, né? Temos agora 5 pessoas aí no ao vivo com a gente. Só mais um pouquinho para a gente iniciar. Essa aí é a nossa terceira live, né? Terceira live dos Amigos da Ursal. Amigos da Ursal, aí, para quem não sabe, é um grupo de pessoas que se reuniu aí depois das eleições de 2018. A gente se batizou em função lá do Cabo Daciolo, né? Falou que existia um plano terrível de domínio da América Latina chamado Ursal. A gente aproveitou a brincadeira e resolveu reunir, né, um grupo de pessoas que se inspirou pelo nome e criamos os Amigos da Ursal para interagir, trocar ideia. Aqui somos todos progressistas, temos comunistas, temos anarquistas, temos diversas linhas de pensamento, mas sempre voltados para o progressismo. Somos de esquerda progressistas, tá? E todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos, abertos ao debate, queremos conversar com as pessoas, trocar ideias. E hoje nós vamos falar sobre o Movimento Nacional do Tecnólogo com um dos seus principais representantes, que é o Rômulo Salles Nascimento. Né, Rômulo? Você pode se apresentar agora aí pra gente? É um prazer, meu querido amigo, petropolitano, gente finíssima. Bom, eu sou, para quem não me conhece, eu nasci Rômulo Salles do Nascimento. Eu fui criado em Petrópolis. Provavelmente a gente se esbarrou lá quando era garoto, né, Arnaldo? Provavelmente. É muitos anos, né? É muitos anos, pequeno, então assim... Né? E eu estava falando com o Jorge, que está aí conosco, né, que foi que me apresentou a todos vocês. O Jorge tinha amigos em comum de infância, né? Então, assim, nossos amigos de infância eram amigos comuns. E assim, as conversas eram conversas nossas, ou seja, eu encontrei com o Jorge, encontrei com um monte de gente, mas a gente não se lembra, ficou muitos anos sem participar da comunidade petropolitana, né? Eu moro aqui há
mais de 15 anos, eu acho, né? E aos 20 eu já estava mais numa vibe de trabalho, casa e tal. Mas então eu conheci a minha esposa, né? Casei, né? Então a gente foi viver a nossa vida aqui no Rio, né? Então nesse meio tempo, né, desse longo tempo de vida, eu que trabalhava na indústria, né? Comecei a me inspirar nela, fui estudar, me graduei, pós-graduei, sou técnico também em mecânica desde 2014, atualmente estou registrado no CFT, é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, né? E recentemente, bem recente, né, Arnaldo? A gente se engajou nessa questão do tecnólogo, né? Porque eu sou tecnólogo, né? A minha Isso. formação, eu sou tecnólogo em petróleo e gás, né? Explica pra E eu me gente essa considero um grande primeira etapa aí. apaixonado, né? Explica pra Sim. gente nessa primeira etapa o que é o tecnólogo, o que é a profissão de tecnólogo. Então, isso é bem bacana e até bem simples de explicar. Por exemplo, vou te dar o meu exemplo, né? Eu fiz gestão para a indústria de petróleo e gás, então sou tecnólogo em petróleo e gás, né? Esse profissional é o gestor. Ele conhece toda a cadeia, né? As fases, né? do processo da exploração e produção do petróleo, comercialização dos derivados, né? Processo do refino, né? A gente também tem conhecimento total sobre, no caso, o EIP, exploração e produção do petróleo. E, além disso tudo, a gente tem uma profundidade na questão da gestão, que é a minha área, a minha ciência, né? Gestão é a minha ciência. E essa profundidade me dá habilidades para gerir até meu próprio negócio, por exemplo, né? Mas a minha especialidade é petróleo e gás, né? A gente fala que o tecnólogo é um especialista. Por quê? Se você compara, por exemplo, uma especialização a uma graduação tecnólogo, o tecnólogo tem mais de 800 horas só de petróleo. E uma especialização 420, 480 horas. A gente sabe muito mais, né? A gente se aprofunda mais no assunto. Explica para mim uma coisa, além de trabalhar na área de petróleo, tecnólogo tem tecnólogos de outras áreas também, é isso? Sim, são eixos, nesse caso aí, a gente falando de gestão, são eixos conexos à administração. Tem o tecnólogo de RH, que é o Recursos Humanos, tem o tecnólogo, deixa eu fazer aqui a referência direita, porque tem muita coisa, né? Então, você tem a parte do... Só um minutinho, Arnaldo. Só para eu poder fazer a referência correta. Você me mandou uma cola aqui, você me mandou uma cola antes. Aí a gente tem aqui de ambiente e saúde, não é isso? Controle de processos industriais, é disso que a gente está falando? Exatamente. Você pode citar para mim? Porque eu acho que na minha apresentação eu deletei. Então, ambiente, saúde, controle de processos industriais, gestão e negócios, hospitalidade, lazer, informação, comunicação, infraestrutura, produção alimentícia, recursos naturais e segurança. Certo. Então a gente tem diversos profissionais, né? Dentro desses eixos conexos à gestão, que atuam em segmentos diferentes, mas todos da gestão. Todos da gestão. O profissional, por exemplo, o OSAT, é tecnólogo em segurança do trabalho. Né? Então, ele é um cara que domina a ciência da gestão e é focado na segurança do trabalho. Entendeu? Assim, o que acontece? Ele tem algumas atribuições que são conferidas pelo próprio certificado, diploma, né? O diploma de curso superior. Essas atribuições são baseadas no Catálogo Nacional de Cursos Superiores, que foi feito pelo MEC, tá? Onde a gente tem uma configuração mínima, veja, de faculdade para faculdade pode mudar, sempre para mais, não para menos. Aquela é a configuração mínima de habilidades que esse profissional tem que ter para ser tecnólogo, para ter o título de tecnólogo.
né? O Orsat, por exemplo, tem 3.000 horas de estudo, né? Tem o Saldanha, que também entrou agora com o perfil MNT Nacional. Renato Saldanha, boa noite, Renato. Que também é tecnólogo de segurança, né? E tem esse perfil forte de gestor e é técnico, todos os dois são técnicos de segurança, o que facilita bastante a vida deles, né? Eles são profissionais gestores, mas também são profissionais técnicos, são mais operacionais, são mais dedicados ao trato do dia a dia, o trato laboral, né? O gestor, ele é o cara que gerencia, né? Ele está ali para usar a ciência da administração para aquela atividade sair da forma correta, né? Veja, quando a gente não tem ciência para fazer uma certa atividade, é muito provável que o seu negócio que você está montando não dê certo. A probabilidade é muito alta. Então, quando você usa a ciência, não, você tem um planejamento, você tem que ter controle financeiro, tem que ter controle de legislação, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. Então, assim, é uma segurança para a sociedade. Tudo isso, essa discussão, é o que a gente promove dentro do MNT, né? Esse Movimento Nacional para o Tecnólogo, né? Que visa garantir espaço do tecnólogo nas atividades profissionais, né? Nós defendemos os 3 eixos, né? Ou seja, tem muito mais além daquilo que a gente está discutindo agora, né? Então, aí é que assim, eu vejo que a gente tem aí, né, estão participando da live, várias pessoas que são especialistas, mas, assim, também quero dar um foco para aquele que é leigo, como eu sou absolutamente leigo, né, no assunto. Pelo que eu estou, né, acompanhando aí o raciocínio de vocês, a gente já conversou muito sobre isso, o tecnólogo ele atua em várias diferentes áreas, né? São várias áreas profissionais, e aí vocês, né, resolveram formar o Movimento Nacional Pró-Tecnólogo, que também é outro assunto que eu queria abordar com vocês, porque eu sei que vocês estão tomando aí algumas providências, estão formando, né, um movimento. Queria que você também explicasse um pouco mais o que é essa união, né, dos tecnólogos. Por que, como vocês estão se unindo, de que forma isso vai beneficiar a categoria, né, que vocês estão formando. Queria que você abordasse essa parte aí agora, por gentileza. Não, todo prazer, né? Pô, olha, nós temos uns números proféticos aqui que eu vou começar a falar, né? Eu sou formado há 13 anos, o projeto de lei que regulamenta a profissão tem 13 anos, né? O projeto é de autoria do PT, né? Do grande deputado Reginaldo Lopes. E o que acontece? Esse projeto deixou de tramitar, né? Ele foi aprovado pelas plenárias, por unanimidade, e chegou no finalzinho lá, né, alguém que você sabe quem, botou lá um documentozinho lá para não andar. E ficou parado até agora, né? E isso trouxe um problema muito sério para todos nós, né? Porque criou uma insegurança jurídica, né? Poxa, a gente está num momento, eu diria, num novo momento do movimento tecnólogo no cenário nacional. O MNT tem 7 meses, né? A gente fazia parte de outros grupos que defendiam os tecnólogos e em algum momento a gente se viu desprestigiado naqueles grupos, né? E aí a gente se reuniu, conversamos e os caras pediram, vamos montar um grupo, vamos fazer alguma coisa, e a gente fez. Foi rápido, foi muito rápido, tá? Então basicamente um grupo de amigos se reuniu, criou um grupo na internet. Desse grupo da internet a gente fez lá um site, um código de conduta, a gente fez as redes sociais, começamos a nos mobilizar. E a gente usou uma ferramenta que a gente usa aqui, Arnaldo, que é um PDCA, para quem não conhece, né, é um ciclo de planejamento, né, do Check Action, né? Então você tem 4 coisinhas que você usa para manter as coisas girando e as coisas indo acontecendo. Só que a gente faz isso em 3 passos. Né? Os 3 passos do MNT. Né? Então a gente capitaliza, engaja, né? A gente mobiliza, né? E esse é um PDCA mais enxuto, né? O que nos trouxe muitos benefícios, né?
Como é que aconteceu a mobilização dos tecnólogos? A partir das moções de apoio das prefeituras. O Orsat, com o Evane Figueiró, eles emplacaram 3 moções assim logo nos primeiros meses, segundo mês, terceiro mês. Eu escrevi uma moção, eu e Renato Saldanha escrevemos lá o texto, a gente elaborou um texto legal, apresentamos lá um monte de coisa que a gente estava fazendo na internet, por exemplo, fazia um banner de campanha, publicava, aquilo gerava engajamento, apresentamos alguns números e encaminhamos para os vereadores. Né? Então, assim, como é que chegou até os vereadores? As pessoas que se engajaram pela causa. O Orsat, a gente conheceu ele na internet, estava dentro do grupo, ele chegou e me ligou, olha, cara, eu ainda não estou formado, eu posso participar? Eu falei, deve. Você é o que, Orsat? Pô, sou técnico de segurança, maravilha, e vai se formar quando? Meio do ano. Antes do meio do ano estou me formando. Ou seja, no processo, o Orsat já se formou, já hoje ele está no conselho de classe do CRA-CFA, que é o conselho natural do curso dele, ele é formado em gestão, então assim, a gente já se posicionou enquanto movimento, o tecnólogo de gestão tem que ir para o conselho de gestão, porque é ali que a coisa está engrenada, né? A engrenagem é ali. Então não adianta você estar num conselho que não é o conselho correto, né? Entendi. Diga, então Arnaldo, o objetivo de vocês é a luta pela regulamentação da profissão, porque vocês investiram, esse é o objetivo. né, o tempo, o conhecimento, até imaginando que já tinha uma lei em tramitação para a regulamentação da profissão e a coisa não anda, não sai, e daí vocês, enfim, resolveram se reunir e formar um movimento. Você me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus, tá? Eu estou aqui te acompanhando, mas, enfim, é só para poder entender. Também para nós podermos entender. O objetivo é a regulamentação da profissão. Correto. E eu vou te dar um dado aqui bem interessante. Na época da minha formação, ninguém estava preocupado em conselho de classe, ninguém estava preocupado em regulamentação, nada disso. Porque tem muitas profissões que não são regulamentadas. E o pessoal consegue exercer. O problema, eu falo que a gente está numa luta de classe moderna, né? A gente costuma falar isso, porque somos todos professores, né? Estamos lá no nosso grupinho, e a gente sempre fala de luta de classe de 100, 200 anos atrás. Nós estamos numa luta de classe agora. O tecnólogo foi impedido de trabalhar. Então isso é complicado, porque aí faz uma resolução aqui num conselho e aí restringe a atividade do tecnólogo. Aí faz outra resolução aqui e restringe. O outro restringe. E aí? Como é que a gente não trabalha? Como é que a gente faz para usar nossas habilidades? Não conseguimos. Se você tem Quais conselhos restringiram vocês? Quais conselhos restringiram vocês? São várias restrições, né? Veja, não é uma restrição total, são sutis. Né? Por exemplo, vou citar uma aqui do CREA-CONFER, que às vezes a atividade do tecnólogo está subserviente à do engenheiro, entendeu? Uhum. Então algumas coisas o engenheiro assina junto com o tecnólogo. Só que o cliente não quer saber, ele quer saber de preço. Se tiver muita coisa para assinar, muita gente para ter que pagar, não compensa contratar o tecnólogo. Ou seja, o que não é bom para ninguém, né? Não é bom para a sociedade. O tecnólogo ele é bom, ele é especialista. Né? Ele consegue resolver o problema com um tempo até razoável, né? E dentro da especialidade dele, ele é especialista, e com tanta proficiência quanto o engenheiro, até mais, naquele assunto determinado. Tá? Um tecnólogo da área de engenharia, que a gente ainda está pensando ainda como é que a gente vai tratar desse assunto, que é muito comum, Arnaldo, a gente falar que são os eixos correlatos à engenharia, seriam os tecnólogos da engenharia. Não é. Não está escrito isso no catálogo nacional. Nós temos eixos conexos, maravilha. Um deles é o de infraestrutura. Lá não fala engenharia, fala das atribuições. Então, o profissional de infraestrutura, por exemplo, ele faz edifício, é um gestor de edifícios, é um tecnólogo de edificações. Ele não é o gestor, perdão. Ele é um profissional da construção de edificações. Ele não faz ponte,
entendeu? Ele não faz prédios, ele faz alguns imóveis a uma certa altura, um certo patamar, tá? Então ele tem um limite de atuação, mas ele é um especialista naquela área, tá? Então é importante a gente entender o seguinte: quando a gente escuta algumas falas dizendo assim, mas o tecnólogo não sabe tudo. Realmente, ele não foi pensado para saber tudo. Ele é um especialista num determinado segmento, numa determinada área, que é a área de formação. Ele não é um generalista, porque o engenheiro é generalista, é um bacharel. Ele entende um pouquinho de tudo, entendeu? E ele não vai fazer tudo, como a gente já tem escutado de alguns amigos engenheiros, porque não dá, é muita coisa. O cara não vai conseguir fazer tudo. Ele vai pegar uma areazinha e vai fazer. Vou citar o exemplo da medicina, por exemplo. O cara se forma médico e depois ele vai entrar numa área que ele vai se apaixonar, né? Então ele entra naquela área. Bom, eu quero cirurgia, eu vou ser cirurgião. Então beleza. Ele vai se especializar naquela área e vai ser um cirurgião. Mas ele não quer nem fazer outra coisa, só quer fazer aquilo. Embora ele seja um generalista, né? Ele tem que saber um pouco de tudo. Tá? Eu estou conseguindo passar essa clareza para você? Acredito que sim. Se as pessoas que estiverem nos acompanhando também quiserem perguntar, tiverem dúvidas e quiserem fazer questões aí, né, botar questionamento para você, podem ficar à vontade. A gente está acompanhando aqui e vai passar as perguntas adiante, mas pode seguir, vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta em cima disso, então é o seguinte, falando no popular, não sei se você é grosseiro, você me perdoe, mas os engenheiros, né, e outros profissionais de outras áreas acabam ocupando espaços que seriam destinados ao tecnólogo se essa profissão fosse reconhecida. Essa é a luta de vocês, essa é a base da luta de vocês, correto? Sim, sim. A gente tem uma palavra muito forte para isso, é isonomia. Isonomia quer dizer igualdade. Se a gente tem atribuições valentes, a gente quer estar no mesmo espaço. Tá certo? Agora, não, tem algumas coisas que é estranha. Né? Tem algumas leis que são muito antigas, da década de 70, que transformaram, por exemplo, o engenheiro de segurança num gestor. Ele não é gestor, ele é engenheiro. Assim, com todo o mérito e respeito aos profissionais que estão aí há 20, 30 anos nesta área, e eles ficaram muito bons, com certeza, porque só fazem isso. Então eles aprenderam a ser gestores, mas não é a grade deles. A não ser, exceto aqueles que têm formação de administração ou pós-graduação em administração, que eles vão entender o que é gestão, né? Então são coisas diferentes, né? Uma pós-graduação, sim. Eu sou engenheiro civil e pós-graduado em segurança. Beleza, ele é especialista na área de segurança. Mas assim mesmo ele não é gestor. Então isso é uma discussão ainda que está evoluindo, né? Não é é uma pauta, vamos dizer assim. E a gente tem mostrado, pelo menos discutido com a sociedade essas pautas para que a gente possa mostrar o nosso lado, né? O nosso lado da questão. Então, assim, imagina, né? Eu me formei, aí a expectativa de entrar numa grande empresa e atuar como tecnólogo, não consigo. Eu consigo atuar como técnico ou como profissional da minha área de usinagem, que não é uma área que paga mal, entendeu? Mas eu atuar como tecnólogo não consigo, porque aí tem um engenheiro lá, generalista, que ocupa aquela vaga com uma pós-graduação, sem ser gestor. Entendeu? Não, entendi. Então, o engenheiro ele não é especialista. Tem que ser corrigido. Como você falou, ele tem um conhecimento, tem uma boa formação, mas é um conhecimento geral. Ele vai ganhando, ele pode, né, dependendo da habilidade profissional daquele engenheiro, ele vai ganhando conhecimento à medida que ele desempenha o trabalho. Só que vocês já chegam formados, não é isso? Com as atribuições para exercer plenamente aquela função. Enquanto o engenheiro generalista, ele vai demorar algum tempo até ganhando prática numa coisa que vocês já têm a formação. Vocês já chegam formados, mas vocês acabam não tendo esse espaço. É isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vou focar no meu lado, que é petróleo e gás.
Olha, eu conheço todo o processo de exploração e exploração, tanto no mar quanto em terra, entendeu? Eu sei como é que acha petróleo, eu sei como é que é descoberto. Então a gente tem estudos geológicos que são feitos, então não é qualquer lugar que dá petróleo, né? Você tem que fazer um mapeamento que começa por satélite, né? Então hoje está tudo mapeado, né? Então não tem muito o que fazer, né? Já está tudo mapeado. Então se olha para a superfície e procuram são características que são características de áreas que têm bacia sedimentar. É onde tem o petróleo. Ou você vai procurar petróleo onde tem bacia sedimentar. A partir daí, aí começam outras investigações, né? E essas investigações duram 9 anos. Então, da primeira análise até o poço de petróleo, são 9 anos. E, de fato, né, vamos colocar dessa forma, é um negócio muito arriscado. Porque, assim, achou o petróleo, não quer dizer que você vai começar a vender. A gente tem que estudar a viabilidade do poço, a produtividade do poço. Às vezes tem que ter mais de um poço para poder produzir petróleo. Uhum. Para ser economicamente viável. Agora, tem assim as dificuldades. O pré-sal é um lugar muito difícil de se perfurar, que só a Petrobras domina essa tecnologia. Mas, enfim, e é um petróleo leve, né? Tem as características físico-químicas do petróleo. Esse petróleo leve tem alto valor comercial. É muito interessante para a economia do país, né? Em 2007 a gente ficou autossuficiente e depois a gente foi caminhando entre autossuficiência e dependência e a coisa foi andando desse jeito e está aí até hoje. Mas vamos lá. Petróleo hoje no Brasil, para você produzir, por exemplo, petróleo do pré-sal, é quase que mais barato que você produzir na Arábia Saudita. Né? O preço é muito barato. Acho que a última vez que eu vi estava $6. Tá? Então, muito barato. Por que isso? Porque o poço é surgente e o óleo é leve. Então, furou, tem muita pressão. O óleo espirra logo. Está subindo. Então, você não tem que injetar nada, não tem que usar artifício, não tem que fazer nada. Um poço só produz muito. É muito produtor. Quer dizer, quando a gente pensa em petróleo, a gente acha que está só saindo óleo. Mas não. Tem gás, tem água, você tem que controlar as vazões, tem um monte de recursos lá para você controlar esses fluidos que estão presentes no petróleo, tá? E vai tudo junto. Então essas coisas são controladas e por isso, por exemplo, num navio plataforma de petróleo, de produção de petróleo, tem muitos equipamentos para poder fazer esses controles todos. Inclusive, né, a limpeza da água que vem do poço para ser devolvida ao mar ou reinjetada no próprio poço produtor, de forma a manter a produção sempre constante, né? É a surgência, que a gente chama de surgência, né, no meio de petróleo e gás, né? Manter o poço surgente, isso é muito importante. Perfeito. Deixa eu te perguntar agora uma outra coisa na sequência. Quer dizer, você me falou que na última sexta-feira, foi no dia 29, né? Vocês também tiveram uma reunião bem interessante que, pelo que eu entendi, resultou aí em novos passos para o movimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vou contar um pouco aí da história, dividir com as pessoas sobre né, a reunião em si e os passos que vocês deram na obtenção aí do propósito da luta de vocês? Não, com muito prazer, né? A gente tem a honra de estar falando para você que também é meu amigo, né? E a gente tem, assim, a gente esperava que era uma discussão, né? Uma pauta, um debate para a gente poder avançar mais à frente. Mas não, a gente teve devolutiva na hora, né? Nós tínhamos algumas pautas para elencar. Mas como é que foi esse negócio do GT, né? O que é o GT? Foi um grupo de trabalho, né, que a gente montou na internet e o primeiro grupo de trabalho de gestão do nosso movimento. Porque a gente queria ampliar a discussão em defesa do projeto de lei 2245 de 2007, que regulamenta a profissão do tecnólogo. Então, poxa, a gente precisava de ter um peso, né? Um dos pesos que a gente focou foi o quê? Tentar trazer alguns deputados para a discussão. E foi uma surpresa, né? Um dos nossos regionais
tinha conhecimento lá com a deputada federal Maria do Rosário, lá do Rio Grande do Sul. Não, fui criado lá com eles lá e tal, vou passar lá. Quando passou lá, o João Henrique Stockler foi lá, conversou, conseguiu conversar com a família dela lá, não sei se foi com ela também, mas assim, foi um contato direto com a família, e a partir daí, abriu-se as portas até para um padrinho, né, que é o Reginaldo Lopes, que é o autor do projeto. Então foi uma coisa que a gente não esperava, aconteceu dentro do movimento, ou seja, um regional nosso. Nós temos aí hoje, somos em 6, né, porque, não, em 6 não, 7 em quantos regionais estados no Brasil vocês todo. estão hoje? Como é que é a distribuição do movimento aí? Em quantos estados vocês estão hoje? Bom, temos no Nordeste todo, Alfredo Luiz é o mestre, está aí com a gente aí. Ele que é a voz do SESMIT, né, um programa de rádio de Mossoró, que fala sobre o tema segurança. O Fera está aí na nossa live. Temos em São Paulo o Orsat, né, que está aí também na live, e o Jair Paladino. São Paulo é um estado muito grande da federação, né, a gente precisa ter pessoas lá. Aqui no Rio de Janeiro, eu e Renato Saldanha, né, estamos representando o nosso estado. Estamos no eixo de gestão, né, o Renato é segurança e eu sou no eixo de produção, né, e que é o petróleo e gás. Então, assim, o João Stockler e o Evane Figueiró estão no sul, né, representam toda aquela linha do sul, lá do Rio Grande do Sul. O João foi o cara que trouxe pra gente, né, esse momento foi muito importante para nós, que foi o autor do projeto está no nosso GT. Ele possibilitou esse engajamento, né? E de quebra, né, a Maria do Rosário, que por acaso é relatora do projeto agora. E aí o que aconteceu? De qualquer maneira, ter apoio, né, dentro do Congresso para essas pautas andarem é fundamental, né? É muito importante ter esse apoio desses congressistas. É o relator e o dono do projeto. São os principais, não são os únicos. A gente quer reunir mais. Veja, nosso movimento não tem vínculo, não tem ideologia, não pode, né? A gente tem uma carta de fundação que nos proíbe de se posicionar politicamente. Mas a gente precisa dos políticos. Isso não inviabiliza o contato com políticos de direita, de extrema-direita, de esquerda, de extrema-esquerda, de centro. Nós não estamos inviabilizados de conversar com eles. Pelo contrário, a gente tem mais compromisso de procurá-los para poder enxergar essas demandas para os tecnólogos. Então foi muito legal, Maria do Rosário fez um compromisso público na nossa live, dizendo que terça-feira vai pedir ao Rodrigo Maia para poder voltar com esse tema importante para os tecnólogos no plenário. Tá? E também o Reginaldo Lopes também fez esse compromisso público, né? As outras entidades que chamamos lá, eu vou falar as que atenderam, né? Nosso chamado vocês lá. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas, de quantos tecnólogos formados vocês conseguirão beneficiar se o projeto, né, for levado adiante e a profissão for não é reconhecida, como é que é o termo que se usa? Regulamentado. Muito obrigado. Quantos serão beneficiados? Quantas pessoas vocês me imaginam que vão ser beneficiadas aí? Milhares. Os tecnólogos já existem há 50 anos no Brasil, né? Então eu estou na luta, eu estou tentando sobreviver a 13, né? Como outros companheiros nossos. Tanto é que a nossa média aí é de 35 a 45 anos, que é a média dos profissionais tecnólogos, que tem mais de uma formação. Somos técnicos, tecnólogos e especialistas. Uns já são mestres e doutores, né? Então tem gente com pós-doutorado. Então, assim, nós não viemos para brincadeira. O pessoal do MTN, né, MT Nacional, né, isso dá bastante gente, né? Entre 750 mil a 4 milhões de pessoas, né, que podem ser beneficiadas. Perfeito, legal, bacana.
Isso eu acho que é um dado importante para as pessoas que estão acompanhando e que são leigos como eu terem uma ideia da abrangência da luta de vocês, a importância dela, entendeu? Mas vamos lá, vamos seguindo aí, Romulo. Vai contando para nós aí, né, foi pautado então para a próxima terça-feira e amanhã. Amanhã o assunto, o projeto deve seguir no Congresso de alguma forma. Conta para gente aí. Não, foi isso que ela prometeu, né? Reabrir a pauta. Então, assim, vai andar, vai começar a andar. Só que a gente está num momento de ruptura, de desconstrução, né? Quem assistiu a live, quem não assistiu, assista no canal do MNT Nacional no YouTube. Assista lá o nosso GTG. Foram 3 horas, tá? De duração, foi bem longo, mas a gente saiu muito satisfeito. Então, o que acontece? Logo de cara, os padrinhos, né? A madrinha e o padrinho entraram na live, foi aquele estrondo, né? Aquela coisa louca, né? A galera curtiu muito, né? Os tecnólogos dos 13 estavam lá curtindo bastante, porque eles estão vendo um projeto de lei, uma esperança do projeto de lei voltar a andar. Mas a gente não está só com essas ações, né? O tecnólogo precisa trabalhar. Não é só disso que a gente espera conseguir. A gente colocou algumas pautas, por exemplo, a inclusão de moções, que são as moções de apoio, na Câmara e no Senado, em conjunto com o CFA-CRA, que já nos respondeu, vai encaminhar. Entendeu? Uma das moções, ela fala sobre o projeto de lei 439 de 2015, né? Que também CRA é o Conselho Federal de Administração. E CRA? É o Conselho Regional, é o sistema, né? Okay. CFA o federal, CRA o regional. Nós tivemos lá a participação de alguns presidentes do Conselho Regional, entre eles um dos nossos grandes apoiador, porque ele está sempre com a gente, né? Lá de Manaus, é o doutor Inácio Guedes, que é uma figura, uma pessoa muito bacana, uma figura muito querida por nós. Então, assim, a gente não se aproximou do Conselho para pedir um favor, nada disso. A gente está pautando algumas coisas que são interessantes para os tecnólogos, mas a gente entende que esse profissional no sistema vai ajudar o sistema a produzir bens para a sociedade, a trazer segurança para a sociedade, segurança econômica, né? A gente vai fazer com que o país ande melhor, né? Porque quando a gente tem amador tomando conta de coisa, não é o caso de todo mundo, tá? A gente falou um caso dos engenheiros, mas existem outras pessoas que fazem de tudo. Eu vou dar um exemplo aqui para poder o pessoal entender. Ontem teve um acidente de uma caixa d'água de concreto, né? Não sei se vocês viram, passou no Fantástico, a caixa caiu por cima dos carros. Barbeiragem danada, né? Uma barbeiragem danada. Eu que não sou engenheiro, porque eu estava assistindo aquela reportagem, sim, eu falei com a minha mulher assim, ó, eles fizeram errado, tinha que fazer aos poucos, de cima para baixo, para não oferecer risco a ninguém. 3 minutos depois, ao longo da reportagem, foram entrevistar o especialista, né, que é o engenheiro civil, e ele falou a mesma coisa, tinha que ser feito aos poucos, de cima para baixo, dividindo aos poucos. Mas, enfim, eu sou leigo no assunto, nem quero tirar espaço de ninguém, não se trata disso, mas a gente vê uma barbeiragem daquela, coloca em risco, né, a casa, né, de várias pessoas, a vida, os bens, aquilo foi uma coisa, não sei qual vai ser a responsabilidade civil que vai ser, né, julgada das pessoas envolvidas ali, tanto a empresa de engenharia como os contratantes, enfim. Tem que haver responsabilização civil muito séria, porque sim, coloca em risco a vida e o patrimônio de várias pessoas, né? Enfim, aquilo ali é um exemplo de uma tremenda barbeiragem. Quero dar de quando o sistema não tem lei, não tem ordem, que qualquer pessoa fala que faz tudo. Então é isso aí, é esse tipo de coisa que a gente se preocupa como sociedade, como pessoas da sociedade. É lógico que o engenheiro civil sabe como é que faz, entendeu? E talvez ele deva ser um dos únicos profissionais, ou dos poucos profissionais, que conseguem demolir aquilo lá com segurança. Porque é uma obra grande.
O tecnólogo talvez, porque tem especialização que o tecnólogo também pode fazer. Então o tecnólogo na graduação dele talvez não faça. Mas quando ele se especializa mais, ele possa pegar mais algumas coisas. Porque a partir do momento que você se especializa, as atribuições aumentam. Porque você tem mais conhecimento. Certo. Entendeu? Basicamente, assim, o que a gente não espera ver é amadores fazendo esse tipo de trabalho. Porque amador vai dar prejuízo para a sociedade. Entendeu? E outra coisa, o pessoal que perdeu o carro, teve algum prejuízo, vai entrar na justiça e sabe lá Deus quando vai receber. Então, assim, era muito importante que o poder público acionasse as pessoas que contrataram, acionasse o CREA, já que não fiscalizou antes, que ele é o conselho que é responsável por isso, acionasse tanto quem contratou quanto quem foi contratado, a pessoa que se identificou como engenheiro, que, na realidade, é criminosa, porque é um exercício ilegal da profissão. Você não pode falar que é uma coisa que você não é. E o pior, tentar fazer. Então, assim, isso é crime. Então, assim, o conselho está aí para isso. Então, aquelas pessoas que pregam pelo fim dos conselhos, é loucura. O conselho está ali para proteger. É para assegurar a sociedade. Só favorece, né, esses maus profissionais, né? Acabar com fiscalização, né? Porque a função dos conselhos é essa, acabar com fiscalização só favorece os maus profissionais. Porque eles vão cobrar barato, fazer um serviço ruim, não tem ninguém para fiscalizar, e aí se der algum problema, eles simplesmente somem, né? Vão para outro lugar. Somem, evaporam. Eu já ouvi em alguns canais, em alguns debates, e algumas pessoas falam, mas lá nos Estados Unidos não tem conselho. Gente, a realidade brasileira é diferente da realidade americana. Entendeu? Lá os caras têm um sindicato forte, ninguém entra na obra se não tiver tudo certinho, então o checklist, tem tudo lá, os caras entram e embargam a obra. A prefeitura, ela atua nesse sistema, mas o pessoal lá tem formação, não é qualquer um que está na prefeitura. Aqui nós temos indicação política. A gente vê gente que tem cargos públicos aqui indicados que mal sabem falar, mal sabem escrever. Entendeu? Semi-analfabético ou analfabeto funcional. A gente sabe disso. Isso acontece mesmo em qualquer prefeitura, né? Não é aqui onde eu moro, não, é qualquer prefeitura. Né? Gente que nem vai trabalhar, fica em casa. Né? Recentemente a gente viu na Alerj algumas coisas absurdas aí. Tudo noticiado, né? Não estou falando nada que ninguém viu. Tá tudo lá na internet, na televisão, enfim, nos canais aí de reportagem, né? E essa preocupação nós temos com relação ao movimento, aos profissionais que se identificam, né? Nós somos um movimento popular, a gente está aqui para mobilizar os tecnólogos, ninguém precisa estar associado a gente, porque a gente não é uma associação, é um movimento livre. Aqueles que se sentem representados por nós, vêm para o MNT, a gente está aberto, é um grupo bem livre, bem tranquilo. Temos uma carta, um código de ética que a gente segue com fidelidade. Nós tivemos aí recentemente um colega nosso que se candidatou, ele saiu porque sabia que tinha que sair, não pode ficar no grupo, entendeu? Mas saiu com honras, Luan Leal, garoto de gente fina, lá da Bahia. Então, assim, quem entende a carta, tá tranquilo, participa do movimento, se tiver que sair, vai sair, e se quiser voltar e puder voltar, vai voltar. Então, assim, é isso, a gente tem uma mobilização. Bom, dessas pautas aí, a gente teve algumas outras coisas interessantes que, por exemplo, a inclusão do CFA-CRA, né, na AJG, que é um sistema de perícia. Tá? Então, um dos nossos tecnólogos lá, que é o Orsat, que é perito, ele já era perito como técnico, quase ninguém sabe disso, mas técnico pode ser perito. Ele agora formado, foi tentar entrar no sistema para cadastrar o curso. Quando chegou lá, surpresa, o tecnólogo não estava no sistema. Quem pode pedir isso? O conselho. Chegou com essa demanda interna,
a gente bateu um papo, velho, isso aí tem que ser uma demanda de nacional. Então vamos botar na pauta, vamos fazer o contato para a gente poder trabalhar isso nacionalmente. Pô, foi feito isso, tudo legal. Chegou nas mãos do Carlão, né? O Carlão foi um dos nossos que participou do evento, e ele já confirmou que pode considerar feito. Já sinalizou que vai ser feita a inclusão do tecnólogo lá. Ou seja, o tecnólogo, estando lá no sistema AJG, ele vai lá, faz o cadastro, seleciona, aí se inscreve e o juiz vai poder convocá-lo para poder fazer a perícia. Isso em todo o território nacional, tá? Vai ser todo o território nacional. Então vai beneficiar muitos profissionais de perícia. Profissionais esses que já exercem a função, que é o caso do Orsat, que já está aí, sei lá, 10 anos fazendo isso. É um profissional tarimbado, entendeu? Que bacana. E vou te falar, a indicação eles não fazem a moda Bangu, não. É o juiz que indica o profissional, entendeu? Então, se ele faz um bom trabalho, o juiz indica para outro juiz, olha, vai lá, é fulano, hein? Esse cara aqui é fera. E se fizer bobagem, não é chamado mais. Então, assim, é responsabilidade, né? A perícia é uma das áreas da atuação desses profissionais, que são os tecnólogos, né? É uma das áreas. E, Rômulo, quais são os próximos passos agora, né? Eu falo assim, do ponto de vista da regulamentação. A gente está, né? Vocês conseguiram já alguns avanços de imediato, mas para a regulamentação em si, quais são os passos, enfim, o que precisa, como é que faz, que eu também não tenho a menor ideia disso, para entrar em votação, e qual é o quórum que precisa no Congresso Nacional para vocês obterem sucesso na luta? Bom, tem dois artigos lá que estão travando o projeto. O projeto já foi aprovado em todas as instâncias no Congresso. Assim que eles destravarem a pauta, ele vai ser encaminhado para o Senado. Aí começa as discussões no Senado. Já era para estar lá há muitos anos. É um projeto que, em 7 anos, qualquer outro projeto já teria rodado. O nosso está 13. Tá? Por quê? Ficou travado por conta de uma assinatura que o pessoal deu, por conta de algumas mobilizações sem sentido, né? Que travaram o projeto de lei. Ou seja, um projeto que já está aprovado em todas as instâncias, tudo por unanimidade, segundo a própria Maria do Rosário, e que não se tem não andou o projeto porque falta regulamentação dentro do próprio Congresso para que quando essas coisas fiquem travadas, se destravem automaticamente. É só isso. É uma coisa absurda. Ela falou isso na live. Então ninguém sabe explicar por que esse negócio ainda está travado. Entendeu? Se ninguém pôde questionar mais, enfim, dar mais de uma solução para aquilo, tem que se tirar e o projeto segue para o Senado, que aí começam outras discussões. Passou pelas câmaras do Senado, vai para aprovação e depois vai para a mão do presidente para sancionar. Ou seja, não é um caminho tão longo, entendeu? Mas a gente trabalha nessas perspectivas um pouco menores e mais tranquilas. O Dario Almeida está falando aí que tem 2 recursos, é isso? Então, que vocês têm que passar, quer dizer, tem que suprimir 2 recursos aí que estão embargando, não, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essa, mas estão pedindo de seguir no processo. Perfeito, entendi. Exatamente. E são recursos sem sentido, são recursos infundados, e hoje menos sentido tem, entendeu? Assim, tem um recurso lá que eu li, que foi o pessoal acho que de comércio, não. Como é que é o nome da área? Foi na época da Fátima Bezerra, o pessoal da área de turismo fez um requerimento, acho que tinha um pedido de moção, contra a aprovação do projeto, porque ia atrapalhar o profissional de turismo. Infundado. Um recurso infundado, uma moção infundada, mas que chegou pela mão de um deputado e acabou, né, enfim, acabou atrapalhando um pouco. Mas não foi isso que deu problema. Realmente, foi esses 2 recursos
que foram para a mesa diretora, que travaram o projeto e que estão impedindo dele andar, que também são infundados. Parece que um deles foi o pessoal de radiologia, que estavam reclamando que o tecnólogo ia interferir na parte de radiologia, enfim, também são infundados, porque, veja, o que manda nas profissões é a atribuição de cada profissional. E isso não interfere, não há conflitos. Se você tem a atribuição de gestão, você é gestor. Se você tem a atribuição de projetar, né, você provavelmente é um engenheiro. Se você tem a atribuição de acompanhar, de caracterizar, enfim, laudar, aí você vai ser um técnico. Então, assim, tem algumas coisinhas ali que diferem o técnico do tecnólogo do bacharel, né? Então, são essas coisinhas que são hoje o EPT, né? Veja, a educação profissional tecnológica, ela é autossuficiente, né? E aí a gente entrando nesse tema, nesse debate, é interessante, porque assim, a gente tem, eu faço parte do EPT, né, há muitos anos, né? Eu trabalhei como torneiro, como ferramenteiro, como fresador, são áreas da engenharia, mas áreas da usinagem. São cursos profissionalizantes que não são técnicos, né? E, assim, eu aprendi com profissionais que não eram professores, mas eram pessoas da área de usinagem que ensinaram, né, no Senai a nossa profissão. E não são profissões regulamentadas. E todo mundo exerce as atividades. Nós não somos impedidos. Mas o tecnólogo foi impedido. Então, essa é a grande coisa que a gente quer quebrar. A gente, talvez, a regulamentação seja um caminho longo ainda. 3, 4 anos, tá? Mas, em prol da categoria, a gente está conversando com os conselhos. O Dário Almeida, por exemplo, é um grande representante que fala lá no CONFEA-CREA. É um cara que é conselheiro, acho que é o único conselheiro, se eu não me engano, que é tecnólogo, lá no Espírito Santo. E é um colega nosso, é uma figura muito querida, que também deu sua contribuição no GT, e ele tem uma visão muito parecida com a nossa. Nós entendemos que os tecnólogos são plenos, mas não é só nós, o MEC também entende isso, né? Não existe, veja, profissional não pleno, entendeu? Aí alguns editais estão começando a levar pancada. No passado via assim, profissional pleno, o pessoal está entrando na justiça, está ganhando, porque não pode colocar isso. Não existe graduação não plena, tá? Isso foi uma coisa que inventaram para poder denegrir o tecnólogo, tá? Eu acho que cabe aí até uma denúncia, que isso aí não pode, não é uma coisa que a gente possa concordar, né? O tecnólogo, ele é pleno, sim, ele pode estar exercendo a atividade, e a gente está brigando por isso, independente da regulamentação. A regulamentação é o que a gente nasceu para fazer, mas a gente tem muitas pautas, e a gente está com essas pautas aí em discussão com a sociedade para poder deixar que o tecnólogo, enfim, possa exercer regularmente a sua atividade. Né? Perfeito. Olha, na parte, ainda continuando aí nessa questão das capacidades que o tecnólogo pode trazer para a sociedade, a gente tem falado sobre a indústria 4.0, que é tema da nossa moção, tá? A indústria 4.0 é aquela coisa da impressora 3D, é das routers, que são equipamentos que são de fácil reprodução, código aberto, que os tecnólogos podem exercer tranquilamente, né? Pela sua afinidade tecnológica, pelas suas atribuições. Também a educação 4.0, porque os tecnólogos têm essa habilidade também de educar, né? Dentro do eixo do EPT, a gente pode educar, a gente pode trabalhar nas escolas técnicas, podemos atuar como professores e professores melhores, porque temos curso superior. Então a gente vai ser um professor mais preparado para dar aula. E, além de tudo, né, também seremos professores docentes do ensino superior, devido à pós-graduação. Então, a preparação desse profissional ficou muito mais completa no EPT, né? Então, essa coisa tecnológica é nossa. A gente pode caminhar aí entre o mestrado, o doutorado profissional, né? Autossuficiente, né? Sem ter que esbarrar no bacharel, veja, sem ter que fazer nada do bacharel. A gente tem o nosso próprio caminho.
Beleza, cada um no vamos seu lá, quadrado, né? eu acho que a gente está entrando agora aí nos 5 minutinhos finais da nossa live, só para a gente não se perder em relação ao tempo, porque eu queria te pedir algumas coisas aí. Depois da gente assim que a gente terminar, desculpa, a live, para você me mandar os links. Eu quero colocar os links aqui para consulta, para ficar disponíveis Sim. na hora que a gente for fazer upload. Esse vídeo ele vai ficar, né, mais tarde ele vai ser colocado no IGTV e também no YouTube. Se vocês quiserem aproveitar para o canal de vocês, né, do MNT, o vídeo do YouTube, fica à vontade, posso passar, né, enfim, pode usar à vontade. E, enfim, me passar os links, agradecer aí as pessoas que nos acompanharam até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar esse momentinho aí final para perguntar para o Rômulo, fica à vontade. Mas acho que à medida que a gente foi conduzindo a live, até as pessoas, em vez de terem dúvidas, eles nos ajudaram a sanar as nossas, né? E as minhas, pelo menos. Agradeço a colaboração aí do pessoal do MNT que acompanhou, tá? Enfim, aproveitar para agradecer aí as pessoas que acompanharam, tiveram a paciência de acompanhar a gente aí até agora. E, enfim, manda para mim os links para a gente publicar. E fico muito feliz da Ursal, né? Só para lembrar aí para as pessoas, a primeira live que a gente falou foi de anarquismo, a segunda live foi uma análise de cinema, e a terceira live, que é essa, é sobre um movimento profissional. Acho muito bacana esse envolvimento da Ursal com vários aspectos, né, da sociedade. A gente analisar e participar e debater, né, esse caráter multifacetado da Ursal, eu acho bem legal. Eu sou grande fã de vocês, né? Todos vocês. E eu achei que a iniciativa da live foi maravilhosa. Continue, tá, Arnaldo? É muito bacana ver você aí de frente com esse projeto. E dando espaço para nós, profissionais, né? E sobretudo os tecnólogos, né? Que é um espaço que a gente agradece bastante. Vou deixar aqui o nosso canal no YouTube, que é o MNT Nacional, procura lá no YouTube. O nosso site é mntnacional.org. O nosso e-mail é mntnacional@gmail.com, tá? Eu sou mais conhecido como Nascimento pelo pessoal, né? Do nosso movimento, e estou à disposição de todos vocês, né? Inclusive do meu amigo aqui, né? A hora que precisar a gente volta, vai ser um grande prazer falar. Agora, sim, falando sobre a contribuição da turma, eu que agradeço, porque eu estou vindo assim, de uma balada de poucos sonos, né? Poucas noites dormidas, por conta do evento que foi sexta-feira. Estou atendendo muitas ligações, fazendo muitos contatos, então eu me perdi um pouquinho, mas é mais ou menos isso. São muitas coisas que estão acontecendo, mas só coisas legais. Só coisas legais. Então a gente está muito feliz, o movimento todo está feliz. E temos mais uma para deixar para você aqui. Temos, acho que, 2 moções para serem aprovadas agora. O Orsat conseguiu no município de Motoporanga, lá de São Paulo, não sei a pronúncia bem certa não, mas já está na agulha. Então, em pandemia, você aprovar a moção não é fácil, entendeu? Porque a gente usou as palavras corretas, porque a gente usa os termos corretos, e é uma causa justa, né? A Ursal tem essa visão de justiça, e eu espero que vocês continuem sempre sendo abençoados com essa visão aí, tá? Só para lembrar também que o canal aqui não é meu, é da Ursal. Tá, eu tô só conduzindo aqui porque eu gostei da brincadeira e tal, mas não vou estar sempre aqui não. Quero ver outras caras aqui conduzindo, quero ficar de espectador sentado no sofá comendo pipoca enquanto vejo as outras pessoas falarem. Aliás, Romulo, se você quiser numa próxima chamar alguém que quiser conduzir também aqui as entrevistas, o espaço é da Ursal. Todo mundo sabe que é espaço aberto, compartilhado, várias pessoas. As próximas vão ser outras pessoas. Eu gostei da brincadeira, mas eu também quero ficar na galera da pipoca, que fica na frente da televisão ali, só comendo pipoca enquanto vê o show. Tá? Ó, a gente está terminando. Faltam 30 segundos para terminar, tá? Agradecer mais uma vez aí a todos, a paciência. E
a atenção que nos dedicaram. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem deixar no corpo da mensagem, por favor, a gente tenta responder depois. Muito obrigado, viu, gente? Ó, eu que agradeço também, tá? Estamos torcendo aí para que também outras